Na semana passada, o motim bolsonarista no plenário da Câmara, em reação à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, interrompeu os trabalhos da casa em nome de causas que só interessavam àquele grupo político. Para encerrar a rebelião, o Centrão aderiu a algumas dessas pautas e ampliou o alcance corporativista das demandas, pleiteando o fim do foro privilegiado, tema que deve ter apoio também de deputados da esquerda, e a necessidade de autorização do Legislativo para qualquer investigação de parlamentares. Sabe o que deixou de ser votado enquanto os rebeldes gritavam por anistia para golpistas? Um projeto de lei para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Justamente no momento em que o youtuber Felca soltava um vídeo de 50 minutos escancarando a adultização e a exploração de menores no ambiente digital. Felca não poupou nada. Exibiu desde a sexualização explícita de meninos e meninas, a promoção de coaches financeiros e pastores mirins. Ele fala das crianças, mas também dos adultos que usam esses menores como ferramenta para vender milagre, produto, fetiche. Muito além de uma denúncia puramente moral, Felca mostrou como esse mercado se retroalimenta. Quanto mais ousado o conteúdo, mais engaja. Quanto mais engaja, mais dinheiro gera. E isso acontece sob os olhos cúmplices das plataformas, que fingem e escolhem não ver, a menos que sejam obrigadas. A repercussão do vídeo de Felca gerou reações de parlamentares de todos os espectros políticos, todo mundo defendendo ação imediata. De um lado, a esquerda clamando por regulamentação urgente das redes sociais. Do outro, a extrema-direita acusando a esquerda de querer usar o episódio para censurar as redes, para tolher a liberdade de expressão e de terem votado também contra o projeto que endurece as penas para quem pratica crime hediondo. Pois eu gostaria de te convidar a testemunhar cenas explícitas de hipocrisia de quem se vende como defensor da família e das crianças no Brasil, e te contar a história de como a extrema-direita age no Congresso Nacional. O projeto que deixou de ser votado na Câmara na semana passada é de 2022. Ele é de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSD de Sergipe, e já foi aprovado no Senado. Ele obriga plataformas a remover e reportar conteúdos de exploração sexual infantil. Obriga a vincular perfis de menores a responsáveis e verificar a idade de usuários e reforçar a privacidade e a supervisão parental. Nada disso é censura. É o equivalente digital ao que já se faz com segurança de brinquedos, de alimentos, de carros. Mas o motim bolsonarista bloqueou o pedido de urgência para que a Câmara votasse a proposta. E quer ver uma ironia tremenda? Essa mesma turma já fez algo parecido na esteira daquele caso escandaloso da Ilha de Marajó. Foi em outubro de 2022, auge das eleições presidenciais. Vamos relembrar aqui. Parlamentares extremistas, mais notadamente a senadora Damares Alves, que ainda era ministra, na verdade ela já tinha saído do ministério, exploraram denúncias de abuso sexual infantil na região da Ilha do Marajó para promover um projeto que tornava a pedofilia crime hediondo. Denúncias bombásticas sobre exploração sexual infantil na região, tais como dentes arrancados, tráfico de órgãos, tudo isso foi disseminado amplamente por Damares Alves e bolsonaristas, inclusive com posts impulsionados nas redes sociais. Acontece que agências de checagem, o Ministério Público Federal e reportagens de fontes confiáveis mostraram que muitas dessas histórias eram exageradas ou simplesmente falsas. Pois o projeto de lei que propõe incluir a pedofilia no rol de crimes hediondos com penas mais severas foi aprovado em comissões em novembro de 2021. Depois disso, estava aguardando análise e votação no plenário da Câmara.
Desde maio de 2022, o projeto vinha aparecendo ali na pauta da casa. E mesmo sendo um projeto de autoria da própria base governista de Jair Bolsonaro na época, e já tendo sido aprovado em comissões, a pauta não avançava. Foi quando a campanha presidencial do hoje presidente Lula usou um vídeo antigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele dizia que pintou um clima, entre aspas, com adolescentes venezuelanas. Vocês lembram disso, né? A esquerda, então, correu na Câmara para pautar a urgência do projeto de pedofilia como crime hediondo. O que fez a ala bolsonarista? A base governista, né, de Bolsonaro, que incluía PL, União Brasil, PP e republicanos, rejeitou o pedido de urgência por 224 votos contra, né, a urgência e 135 a favor. Detalhe, na véspera, essa mesma base tinha aprovado a urgência do projeto que criminalizava as pesquisas eleitorais. Prioridades, né? E como se não bastasse, quando a campanha de Lula usou esse trecho do pintou um clima num vídeo eleitoral, Jair Bolsonaro recorreu à justiça para impedir a sua veiculação, alegando que era uma distorção e uso indevido daquela fala. O TSE deu razão parcial a Bolsonaro e barrou o uso. Cá entre nós, é impressionante como a defesa da liberdade de expressão irrestrita muda de lugar nessas horas. A liberdade é defendida quando convém, descartada quando ameaça o próprio telhado de vidro. Bom, mas vamos supor que tudo isso fosse justificável por se tratar de um ano eleitoral em que o clima estava quente, os interesses estavam voltados para as urnas, para as campanhas. Pois fique sabendo que o projeto que tornaria a pedofilia crime hediondo, que acabou aprovado na Câmara quase por unanimidade, juntando num momento raro esquerda e direita, ainda não está em vigor. E sabe por quê? O texto voltou para o Senado e está parado na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a designação de um relator, para só então ser votado em plenário. Quem presidia a CCJ até fevereiro? Davi Alcolumbre, do União Brasil. Hoje é Otto Alencar, do PSD. Ou seja, anos vão se passando desde a apresentação desse projeto de lei e mesmo com consenso público e político sobre a gravidade do crime, o Congresso não conseguiu concluir a tramitação. E depois eles reclamam quando o Supremo chama para si a responsabilidade. Entre palanques e manchetes, as crianças continuam desprotegidas. Tem muito ruído político em torno de pautas que realmente comovem e mobilizam a sociedade. E não é à toa que, com frequência, a gente se sente subrepresentado ou até enganado pela classe política que vai agindo de forma corporativista até ser posta contra a parede e começar a tratar do que realmente importa. Vamos pensar junto nisso, além do barulho? Então fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Uma vez eu ouvi de um grande cientista político que a política, idealmente, quando ela está funcional, é meio monótona, não move tantas paixões, trata de temas tão complexos que por isso mesmo não engajam tanto nas redes. Ser moderado em 2025 na cobertura política é um desafio imenso, mas o meio não tem medo dele. A gente tenta tratar de política assim, sem buscar clique insanamente, procurando algum caminho de consenso, de diálogo. É por isso que o extremismo não tem vez aqui com a gente e que a democracia é o nosso norte. Se você gosta dessa abordagem, eu te convido para assistir ao documentário Democracia, uma História Sem Fim, que está no nosso streaming para assinantes premium. É um material que a gente fez com muito cuidado, procurando mostrar como a democracia é o ambiente em que grandes avanços sociais e econômicos podem acontecer. Assine o Meio, são só R$ 15 por mês. O Supremo Tribunal Federal decidiu em junho desse ano
que plataformas não podem se esconder atrás do "eu só cumpro ordem judicial". Para crimes como pornografia infantil, discurso de ódio e terrorismo, basta uma notificação para que tenham que agir. Os ministros favoráveis, como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, argumentaram que isso é dever de cuidado mínimo. Os contrários, como André Mendonça e Nunes Marques, dizem que definir isso é papel do Congresso e alertam para riscos à liberdade de expressão. O debate sobre os limites da regulação das redes é mais que legítimo, ele é necessário. Agora, o fato de que o Congresso simplesmente não se move, se omite nesse debate, não pode ser desculpa para nada ser feito, certo? Só para dar um exemplo da inoperância dos parlamentares nesse tema. Em junho de 2024, há mais de um ano, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou que se formasse um grupo de trabalho para elaborar um novo projeto de regulamentação das redes sociais no Brasil, alternativa àquele que era relatado pelo deputado Orlando Silva, que foi arquivado. E até hoje, nenhuma reunião foi marcada. Os trabalhos, que deveriam durar 90 dias, nem começaram. Por outro lado, na briga por quem tem a prerrogativa de decidir o que pode ou não ser definido na regulação, se é censura ou não, em maio, a Câmara finalmente se movimentou. E, novamente, tão somente em benefício próprio. Foi aprovado pela Comissão de Comunicação um projeto apresentado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, um projeto de lei que blinda os perfis de parlamentares nas redes sociais a partir de decisões judiciais. O texto estabelece o seguinte: suspensões ou remoções desses perfis só podem acontecer após uma avaliação política e autorização do Congresso Nacional. O projeto ainda precisa passar pela CCJ da Câmara. Mas é por isso que eu insisto. O vídeo do Felca expõe bem mais do que a sujeirada da exploração infantil nas redes sociais. Ele revela a total desfaçatez com que o tema é tratado por quem jura trabalhar praticamente só em nome disso. Discutir a responsabilidade das redes sociais nesse esquema de espalhamento de material pedófilo é urgente. E isso passa por um ponto importante. O que é responsabilidade individual e o que é coletiva nessa história? Porque uma parte estridente da direita advoga que a punição tem de ser aos indivíduos que eventualmente explorem esses menores. Para além dos criminosos, incluindo aqueles pais irresponsáveis que exploram os próprios filhos, também é imprescindível que os adultos se eduquem e monitorem o que os filhos assistem, imponham limites, conversem sobre riscos. Eu acho que com isso é fácil de concordar. Mas achar que isso basta é viver num mundo da fantasia, porque os algoritmos são projetados para driblar qualquer supervisão. Eles vão empurrando o conteúdo cada vez mais extremo, segmentando públicos vulneráveis e explorando ao máximo a atenção de quem está do outro lado. Não existe pai ou mãe que sozinho consiga barrar isso. Por isso, é função das plataformas e do Estado criar barreiras, filtrar conteúdos criminosos e impedir que as crianças virem moeda de troca no mercado da atenção. Pode haver até um sentimento de antigamente não era assim, principalmente na gente que está cada dia mais assustado com a proporção que isso toma nas redes. Não é bem assim. Cada geração teve o seu pacote de adultização. Na minha, tinha criança descendo na boca da garrafa em rede nacional. Tinha a apresentadora de programa infantil seminua, sensualizando para a câmera. Tudo na TV aberta, de tarde, para a família inteira ver. A diferença é que naquela época, o alcance era limitado pelo que passava na TV. E era em uma via só, né? Hoje, o algoritmo joga esse conteúdo direto no colo de qualquer pessoa, a qualquer hora, multiplica o impacto de forma exponencial e possibilita até o contato dos pedófilos com aquelas crianças expostas. É por isso que a regulamentação das redes é urgente. Assim como deveria ter havido lá atrás um controle bem mais sério sobre a sexualização infantil na televisão. Não é recorrendo ao pânico moral que a gente vai resolver isso. Aliás, eu achei o vídeo do Felca até bem cuidadoso nesse sentido. Vamos lá.
Pedofilia é um dos crimes mais repulsivos e aterradores que existem. E justamente por ser tão grave, o combate à pedofilia deve ser um assunto de absoluta seriedade e sobriedade. Mas a extrema-direita transformou o tema em ferramenta eleitoral. Exagera, distorce, inventa, espalha boato para mobilizar a emoção e justificar pautas que nada têm a ver com proteger as crianças. É o que fazem no combate ao aborto legal, por exemplo, que já é previsto em lei para casos de estupro e risco à vida da mãe. Ou na guerra contra a chamada ideologia de gênero, expressão que usam para atacar políticas de educação sexual e inclusão. Sempre com o mesmo roteiro, né? Inflar o medo e apresentar soluções, bem entre aspas, que no fim servem a outras agendas. O curioso é que quando o assunto é regulação das redes sociais, um mecanismo que efetivamente poderia reduzir a circulação desse conteúdo de exploração infantil, essa mesma turma vira guardiã da liberdade de expressão. Ou seja, usam o terror da pedofilia para avançar agendas de punitivismo, mas rejeitam medidas concretas que dificultariam o acesso de pedófilos a crianças e adolescentes. No fim das contas, ou a gente vai encarar essa questão de frente, combinando responsabilidade individual, ação coletiva e regulação, ou a gente vai continuar vendo a extrema-direita usar a exploração infantil como palanque, enquanto boicota medidas concretas para proteger essas mesmas crianças. E isso também é uma forma de violência. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.